Aleluia. Queridos, quantos estão animados nessa noite? Quantos sabem que Deus é sempre bom? Aleluia. Quantos sabem que oração é uma via poderosa? Quantos aqui oraram hoje? Não precisa responder. Aleluia. Já pensou se existisse um caixa eletrônico dentro da sua casa? Um caixa eletrônico e você tivesse um cartão de crédito, onde você pudesse todos os dias fazer um saque nesse cartão lá nesse caixa eletrônico. Imagina, na sala da sua casa, um milionário decide instalar um caixa eletrônico, ele te dá um cartão de crédito, ele faz uma parceria com um Banco do Brasil, estamos no Brasil, ou qualquer outro banco, e te dá esse cartão. Diga, olha, aqui você pode passar 3 vezes por dia e tudo o que você precisar para as suas necessidades do dia, você pode passar e sacar. Eu te pergunto, quantos dias, se tivesse na sua casa esse caixa eletrônico e que você pudesse sacar pelo menos 3 vezes por dia para uma necessidade sua ou para uma necessidade de alguém que você precisa? Poder ser do seu pai, do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, não importa quem seja. Quantos dias você iria sacar, sabendo que essa pessoa que deixou o caixa lá é uma pessoa que é um trilionário, tem trilhões, e você pode sacar 1 milhão todo dia e não vai fazer nenhuma falta para ele? Você ia sacar quantos dias no mês? Quem teria passado lá hoje para fazer um saque? E o que é isso, queridos, fazer esse saque? É transferir recursos de alguém que tem para você. E eu quero te dizer que a oração, ela pode mais do que um cartão. A oração, ela te dá acesso a fazer um saque no reino do Espírito. Um saque na conta bancária celestial. E você vai poder pegar esse recurso, ele vai poder chegar na sua mão. Alguém que não entende sobre oração, pensa que oração são meras palavras para manter um ritual cristão, um ritual, digamos assim, religioso. Então a gente precisa orar porque nós somos religiosos. E oramos para manter uma vida religiosa. Enquanto você ora para manter uma vida religiosa, você não consegue desfrutar do resultado da oração. Você não consegue pegar, tomar posse, experimentar a manifestação física do resultado da sua oração. Mas a partir do momento que você entende qual é a senha do reino espiritual, você não só passa o cartão. Porque quando você ora sem revelação de quem é Deus, sem revelação do que é fé, do que você tem, do que você pode, é como se você ora, mas você não tem a senha para sacar. É como se você coloca lá o seu cartão, mas você nunca coloca a senha correta. Então sempre vai estar lá o vermelho na manifestação, sempre vai estar lá o X, ou seja, a senha está errada. Mas existe, queridos, uma senha correta no reino do Espírito, onde você ora e você recebe a manifestação da sua oração. Aleluia. E você obtém através de intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tiver, mais você vai ter as respostas da sua oração. Está comigo, queridos? Que oração você deve fazer, que oração você não deve fazer, como, quando, com qual intensidade. E a sua vida vai ser totalmente diferente, a sua vida espiritual. Eu, desde 10 anos de idade, eu sirvo ao Senhor. Antes disso, eu já comecei a ir para a igreja. Mas com 10 anos de idade, eu comecei a servir ao Senhor. Passei 5 anos indo para a igreja. Com cerca de 15 anos de idade, foi quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento acerca de oração. Passei 5 anos indo, mas a minha vida de oração, ela não tinha muito resultado. Até que eu comecei a estudar mais os livros do irmão Rega. E não só os livros do irmão Rega,
mas estar em comunhão com a igreja, uns com os outros, participar de momentos de oração. E através do entendimento bíblico, as orações que eu comecei a fazer começaram a trazer um resultado para mim. Por exemplo, eu comecei a fazer orações simples, como eu costumava, de vez em quando, ter alguma dor de cabeça, vinha aquela dor de cabeça, e eu comecei a orar e repreender a dor de cabeça, e a dor de cabeça passava. Isso parece algo simples, alguém pode dizer, é coincidência você orar e a dor passar. Bem, quando é uma vez, poderia até imaginar que fosse uma coincidência, mas quando você faz isso repetidas as vezes e sempre a dor passa, você já sabe que não é uma coincidência. Ok, queridos? Aleluia. Por exemplo, se você sair de casa e quando você chega na calçada, passa uma moto com uma pessoa com uma camisa preta, uma jaqueta preta, você abriu a porta, saiu lá na calçada, passa essa moto, uma pessoa com uma camisa preta. É uma coincidência, você não presta muita atenção. Mas se todo dia, quando você abre a porta, passa uma pessoa com uma jaqueta preta, você diz, opa, tem algo estranho aqui, tem algo diferente nesse lugar. Aleluia. Ou seja, você percebe que há um perigo ali, rondando, e você, no mínimo, tem que ficar atento. Quando você começa a desenvolver uma percepção espiritual, você fica atento a perigos que estão chegando, e você vai saber como orar e como se proteger em relação a isso. Primeiro, você não vai ter medo. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo você tem, menos medo você terá. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. No amor não existe medo. E em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digo, o amor de Deus, ele foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Quantos tinham o Espírito Santo no seu coração? Então o amor de Deus ele foi derramado no seu coração. Eu estava na casa da minha mãe ontem, na verdade acordei hoje lá também, né? E fui tomar um banho ontem, assim que cheguei lá de viagem, fui tomar um banho. E eu lembrei que lá na casa dela não tem caixa d'água. Não tem, simplesmente não tem caixa d'água na casa da minha mãe. A tubulação é ligada direto lá no açude de Boqueirão. E já faz mais de 20 anos que a minha mãe mora naquela casa. Já faz mais de 30 anos que ela mora naquela casa. 30 anos em torno. E ela nunca teve uma caixa d'água. Eu não me lembro de um dia que ficou sem água lá. Por quê? Porque tem uma caixa d'água? Não. Porque está ligado em uma fonte. E a fonte tem muito mais do que o que ela pode usar e do que ela pode gastar. Nós temos uma mentalidade de caixa d'água para o amor. A nossa mentalidade é que se a gente usar o amor, uma hora ele acaba e a gente pode amar alguém até certo ponto, mas depois daquele ponto esgotou. Alguém já pensou e já falou, a minha paciência esgotou com você? Quem já falou isso aqui, já pensou, minha paciência esgotou. Mas você sabia que a paciência é um fruto do Espírito, que é o amor? Aleluia. A minha capacidade de amar essa pessoa já esgotou. É porque isso é uma mentalidade de caixa d'água. Agora, quando o Espírito Santo veio habitar no seu coração, Deus derramou o amor dele no seu coração. Na verdade, não é que Deus simplesmente ele chegou e derramou assim. Opa, assim mesmo para derramar, né? Olha aí. Ele não fez só isso, derramou e pronto, e cessou o derramar. O que Deus fez, queridos, foi, ele ligou uma tubulação no seu coração com o coração dele. Com a fonte eterna de amor. Aleluia. Então existe uma tubulação agora conectada no seu espírito. Existe uma tubulação com o Espírito de Deus, no seu espírito com o Espírito de Deus. Agora toda vez que você precisar manifestar o amor, é só você abrir a torneira nessa tubulação. Então nunca vai acabar. Então é nesse lugar onde está a coragem. É nesse lugar onde está o amor de Deus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. E se houver uma sujeira na casa, o que é que você vai fazer?
você vai pegar e vai conectar uma mangueira nessa torneira e você vai abrir lá e você vai limpar toda aquela sujeira. Ok, queridos? Porque o amor, ele tem essa possibilidade. Aleluia. E vai lançar fora todo o medo, vai deixar tudo preparado. Então, observe que a comunhão com o Espírito Santo te faz entender essas coisas. Diga para alguém perto de você, diga, troque a mentalidade de caixa d'água para a mentalidade de conexão. Diga, você está conectado com aquele cujos recursos são ilimitados. Então não há limite para o amor, não há limite para a cura, não há limite para nada que venha da parte de Deus. Mas enquanto você estiver com a mentalidade de caixa d'água, sua fé, ela vai ficar até certo ponto, porque você sabe que a caixa d'água está seca. Você só vai ter confiança no dia que você encheu essa caixa. Mas quando você não encheu a caixa, ou se alguém deixou a torneira aberta, você pensa, rapaz, não adianta, hoje não vai dar para tomar banho. Hoje não vai dar para lavar os pratos. Hoje não vai dar para fazer a comida. Hoje não vai dar para encher a piscina. Porque está seco. Mas quando você entende quem é a sua fonte e você está conectado com ela, aleluia, tudo muda. Imagina aí, quem tem uma caixa d'água em casa? E quem aqui só tem água na torneira se a caixa estiver cheia? E se alguém chegasse para você e ligasse, ou a pessoa que está do seu lado dissesse, amor, tu não sabe o que aconteceu. Eu esqueci a torneira da pia aberta. E agora? O que é que sua mente já ia começar a pensar? Vai secar a caixa. Quando eu chegar em casa, não vai ter água. E não tem água na tubulação, não tem nem como botar para subir. Ou seja, mentalidade de escassez, mentalidade de falta. Mas se a sua caixa d'água tivesse ligado diretamente lá no poço da Caerne e tendo uma bomba boa puxando o tempo todo, o que é que iria acontecer? Você talvez só iria preocupar com o quê? A conta. Mas se você não fosse a pessoa que fosse pagar a conta? E aí? O pessoal que mora em condomínio às vezes não se preocupa, né? Porque a conta é coletiva. Mas se você não pagasse a conta? Sabia que a conta Jesus já pagou para você? Temos que desenvolver essa mentalidade de conexão com o Espírito Santo, queridos. E isso não vem à toa. Isso vem através de uma vida. Diga, uma vida. Uma vida de comunhão, uma vida de unidade com o Espírito Santo. Unidade com o Espírito Santo vai fazer você discernir a vontade do Espírito Santo para cada momento da sua vida. Não apenas procurar acertar. A vida cristã, a vida de oração, muita gente, queridos, ele vive uma vida de oração como tentativa e erro. E ora para tentar mirar num tiro no escuro para ver se acerta. Mas quando você desenvolve a comunhão com o Espírito Santo, as suas orações não serão tentativas e erros. Você vai ser preciso. Você vai saber o que vai fazer. E você vai ter uma direção clara. Você vai receber, por exemplo, imagina uma pessoa tem uma necessidade, um desejo. E alguém chega e supre aquele seu desejo. No mesmo dia, isso não pode parecer uma coincidência? Rapaz, eu estava com vontade, por exemplo, de um caju. Aí chegou uma pessoa na sua casa e levou um caju naquele dia. Ou passou alguém vendendo caju na mesma hora e você tinha um dinheiro para comprar. Não necessariamente alguém levou para você. Que coincidência. Estava com vontade de chupar um caju e passou uma pessoa vendendo caju na mesma hora. Não é uma coincidência?
Agora, se toda vez que você tem uma necessidade, ou até mesmo um desejo lícito no seu coração, essa necessidade é suprida de uma forma sobrenatural. Você percebe que deixa de ser uma coincidência e passa a ser uma manifestação do favor e da graça de Deus sobre a sua vida? Aleluia! Se você vai para o centro da cidade no seu carro, um dia, quando você chega lá, tem uma vaga exatamente em frente da loja onde você iria comprar. É uma coincidência? Não parece uma coincidência? Mas se todas as vezes que você sai para ir para o centro, ou ir para algum lugar, quando você chega tem alguém liberando uma vaga para você. Diga, deixou de ser coincidência. Passa a ser uma manifestação do favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E queridos, essas coisas você não pode se acostumar com elas ao ponto de achar que isso acontece o tempo todo, não. Isso é possível acontecer. Mas isso não acontece o tempo todo com qualquer pessoa, não. É necessário desenvolver uma vida de comunhão com Deus. E você vai perceber Deus cuidando de você nos mínimos detalhes. E você deve valorizar cada cuidado de Deus com a sua vida. Quando você perceber, porque a maioria você nem percebe. Deus tem cuidado de você. Deus tem te dado livramentos. Deus tem suprido. A mão dele tem sustentado você. Você nem sabe. Aleluia. Você nem sabe quantos livramentos você recebeu hoje para estar aqui. E ao longo dessa semana, talvez fossem incontáveis. Coisas acontecendo no universo que nenhum homem sabe para te proteger, para te guardar. Agora, quando você souber de uma delas, seja grato. Desenvolva gratidão o tempo todo. E a comunhão, a unidade com o Espírito Santo, queridos, vai fazer você poder experimentar coisas e uma vida aqui na terra que vai além do natural. Uma vida onde a sua consciência de eternidade vai ser muito maior. Onde você não vai ficar vivendo uma vida apenas restrito à vida que agora é. A vida presente. Mas você sabe, existe muito mais do que 100 anos sobre a terra. Diga para alguém para você, diga aí, você vai viver muito mais do que 10 mil anos. Diga 10 mil anos. Diga, se você vivesse só 10 mil anos, você iria morrer muito jovem. Muito jovem. Só que a proposta de Deus para você não é uma vida limitada, é uma vida eterna. Porque Ele é eterno. E a vontade do Senhor para você é que você se tornasse um com Ele. A palavra fala que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Nós vamos ler esse texto aqui hoje. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Aleluia. Diga, Deus é bom. Vamos começar por esse texto, queridos? Eu quero começar logo por esse texto. Não iria começar, talvez esse fosse o último, mas vamos começar por ele. Diga, a unidade é um princípio. É um princípio maravilhoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Aleluia. Quando Deus criou o homem, Ele planejou o casamento. Você pode ler isso no livro de Gênesis, no capítulo 2. Está escrito que Deus, ele planejou o homem, Ele criou uma mulher. E quando Ele criou o homem e mulher, Ele disse, serão os dois uma só carne. Por isso deixará o homem a sua casa, né? Deixará o pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. De unidade é um princípio que Deus criou. Agora, Deus, Ele criou esse princípio, Ele tirou esse princípio da unidade, queridos, não foi algo assim inédito, não. Ele tirou esse princípio dele mesmo. Porque quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele diz, faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Ele criou homem e mulher, e Ele disse que
no relacionamento conjugal, eles iriam expressar a unidade. Serão os dois uma só carne, ok? Isso é muito interessante, isso é tão interessante que a palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, eu creio que algumas pessoas aqui nessa noite vão subir um nível no entendimento sobre a unidade que você nunca chegou. Outros aqui vão dar um primeiro passo em um degrau de entendimento de unidade e o que isso pode proporcionar para a sua vida. Começamos a falar aqui a respeito da unidade com o Espírito Santo. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você desenvolve um relacionamento, estando em unidade com o Espírito Santo, e isso vai te proporcionar percepções, discernimento, entendimento que você não tinha. Mas a gente vai expandir esse entendimento hoje. E 1 Coríntios, capítulo 6, quantos abriram? Quantos estão alegres? Vamos ler a partir do versículo 15. Está escrito: não sabeis que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Diga, o meu corpo é membro do corpo de Cristo. Diga de novo, o meu corpo. Diga, o corpo é membro do corpo de Cristo. Agora é muito sério esse texto, queridos. Ele fala: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é que ele está dizendo? E eu tomaria os membros de Cristo e usaria para prostituição? E eu tomaria os membros de Cristo e usaria para praticar imoralidade sexual? Ele está ficando sério. É porque é sério mesmo. Aí a palavra fala: absolutamente não. Versículo 16 diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque como diz, não serão dois. Não, como diz, serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne. Digo, serão os dois uma só carne. O que é que a palavra está falando? Que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Sabe de uma coisa, queridos, que me veio ao coração para compartilhar com vocês hoje, para a gente quebrar um entendimento errado que o inimigo tem semeado no mundo, mas o Senhor tem nos resgatado dos raciocínios enganosos no mundo. Isso não é normal na igreja, mas já é normal no mundo como um todo. E está começando a ficar normal em alguns ambientes de igreja. No mundo, as pessoas dizem que a relação sexual é só sexo. É só sexo. A jovem, a adolescente pode namorar, é só sexo. Diga, não é só sexo não. É uma expressão de unidade. É uma expressão de unidade. Eu uma vez ouvi uma frase, queridos, que eu fiquei assim... eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso não. Uma mulher, o marido tinha traído essa mulher e ela estava conversando com uma amiga e a amiga disse: não fala nada não, tu só trai de volta mesmo, balas trocadas não matam, alguma coisa desse tipo. Não dói, eu não me lembro, mas eu fiquei estarrecido com esse conselho e isso tem ficado comum no mundo. É uma falta de um entendimento, queridos. Como assim? Porque o outro te fez o mal, você troca com o mal e está tudo bem.
Como assim você é casado e vai praticar uma relação sexual fora do casamento, achando que é só sexo? Não é só sexo. Como assim você não é casado e você começa a namorar e você pratica sexo com essa pessoa e pensa que é só sexo? Não é só sexo! É sério, queridos! E o Senhor vai começar a corrigir algumas coisas no meio do seu corpo nesse tempo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como você é um cristão e vai se unir em uma relação de prostituição, fazendo o corpo de Cristo se prostituir, envergonhando o corpo de Cristo? Você acha que você está representando quem? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. É normal, pastor. Isso é retrógrado, essa pregação não está atualizada. Essa pregação é ultrapassada. Temos que atualizar a Bíblia. Eu sei de uma coisa, queridos, o diabo não vai atualizar o inferno, não. Nem o lago de fogo e enxofre. Ele vai queimar eternamente. E Deus não está atualizando os seus princípios. Não seja enganado. Nem entre pela via de engano. Versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Versículo 18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Aleluia. Versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diga: eu fui comprado por um alto preço. Diga: eu não sou mais de mim mesmo. Eu não sou mais dono do meu nariz. Tem muita gente vivendo achando que é dono do seu nariz. Se você for dono do seu nariz, querido, Jesus não é o seu dono. Eu sinto dizer, no dia que você se sentir dono do seu nariz, você está dizendo: Jesus não é meu dono, não. Quem é de Cristo aqui? Diga: o meu nariz é de Cristo. E minhas mãos são de Cristo. Diga: o meu corpo é de Cristo. Cada parte dele. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é maravilhoso. Vá comigo para o livro de João. João capítulo 17, queridos. Versículo 17, quantos abriram?
está escrito: santificai-vos na verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18 diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Querido, essa é uma ministração de Jesus. Ele está falando: santificai-vos na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Santificai-vos na verdade. Ele está falando com Deus, ele não está falando com pessoas. Aqui é um registro de uma oração sacerdotal de Jesus. Ele está falando com o Pai. E ele diz: Pai, santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra que é a verdade. Aí ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E no versículo 19 ele diz: e a favor deles, e a favor deles, e a favor deles, eu me santifico. Aleluia. Querido, isso é muito forte. Jesus está dizendo: e a favor deles, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. O que Jesus está dizendo? E a favor deles, eu me privo de muitas coisas. Amados, o pastor Alexandre pregou uma palavra poderosa agora há pouco, acerca do serviço. O pastor disse: vamos aproveitar que o pastor Jacques não está aqui, mas ele esqueceu que o culto estava sendo transmitido. Ele pregou uma palavra maravilhosa sobre o serviço, sobre a expressão de unidade também no serviço. E porque pessoas servem, queridos, ao corpo de Cristo, não para ser promovidos, mas para promover o corpo. Porque tem pessoas agora lá nos adolescentes, servindo aos adolescentes, no berçário. Aqui, você acha que eles queriam estar lá? Alguns talvez, mas outros não. Porque tem pessoas agora lá no trânsito, não sei se ainda está agora, mas chegam mais cedo. Pessoas que ficam na recepção, recepcionando bem. Você acha que eles gostariam de ficar lá no trânsito, às vezes levando sol, chuva, para a gente ficar aqui no ar-condicionado? Não, porque eles gostam de sofrer. Não, queridos. Porque tem pessoas que vão nos sábados, aos sábados, evangelizar nos hospitais, no presídio. Eles gostam de estar na frente dos hospitais? Eles gostam de ir para o ambiente do presídio? Não, queridos. É porque quando você entende que o seu nariz não é mais seu, quando você entende que você foi comprado por um alto preço e que o seu Senhor, ele tem um interesse em alcançar mais pessoas, você se priva de coisas lícitas. Eu gostaria de, nesse horário, estar em casa. Hoje mesmo, eu gostaria de estar com a minha família em Campina Grande. Eu gostaria de estar com a minha família. Eu fui ontem, saí ontem para Campina Grande, saí 3h30 da manhã, acordei, saí 4 horas da manhã, para chegar 10 horas da manhã num culto, recebi uma palavra. E recebi a palavra, hoje pela manhã, 9 horas, vi. Eu gostaria de ter ficado lá. Na verdade, até me programei para ficar até amanhã. Mas houve uma direção no meu espírito: você precisa ir para Mossoró hoje. Então a gente não faz só o que a gente quer.
Jesus está dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, mas eu me santifico a favor deles, para que também eles sejam santificados. A nossa vida, queridos, aqui, as nossas privações, muitas vezes, de coisas lícitas, eu não estou nem falando ainda das ilícitas, é para promover outros. Para promover outros. É porque a sua vida não influencia só a sua vida. A sua vida também influencia a vida de outros. O seu testemunho, escuta, isso é muito sério. O seu testemunho de vida, a sua forma de viver, ela não determina só a sua eternidade. Ela não influencia só a sua eternidade, ela também influencia a eternidade de quem está olhando para você. Tem gente olhando para você. E eu tenho uma coisa para te dizer, queridos, tem muita gente hoje que não quer mais nada com a palavra de Deus, nem com Jesus, porque olharam para a vida de pessoas que não queriam nada sério com Jesus. Pessoas sérias só se envolvem em relacionamentos sérios. Pessoas levianas não têm nenhum problema de se envolver em relacionamentos levianos. Pessoas que não têm compromisso com as suas palavras não têm nenhum problema de dizer sim para qualquer coisa. Porque elas não vão se comprometer com as suas palavras. Então, existem pessoas sérias no mundo, queridos. Pessoas que não são crentes, mas são sérias. E elas não vão dizer sim para um Jesus, onde tem pessoas que disseram sim para ele e não se comprometem. É sério o que eu estou falando. Estou indo para a igreja. Que igreja maravilhosa, igreja Verbo da Vida. É bom demais, tem uma galera legal lá. É um ambiente bom, tem uma palavra boa, uma igreja animada. É tudo isso. Mas a pessoa olha para a sua vida e diz, e você? E você? O que é que essa palavra está fazendo na sua vida? Se você diz, essa palavra é tão boa. Eu ministrei Realidade de Nova Criação, não sei se foi na última aula, segunda-feira. Eu dei um exemplo de pessoas que vão tirar a habilitação. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de aprender o código de trânsito. Tem gente aqui assim, que é bom de estudar o código, aprender o código. Tem muita gente assim. Eu lembro quando eu fui estudar, eu decorei todas aquelas placas, procurei aprender todas aquelas leis. Eu queria tirar 10 na prova até da legislação de trânsito, eu não queria errar nenhuma. Só que tem muita gente que tem feito isso com a palavra, queridos. São bons de memorizar a letra da palavra. Só que em relação ao código de trânsito, tem gente que pega todo o código, aprende tudo, mas na hora de fazer a prova prática, não passa. Sabe o código inteiro. Vai tirar 10 em todas as provas teóricas. Mas essa pessoa, pelo fato de saber o código, não está apta a dirigir o carro. Ele vai precisar de participar pela prova prática. Porque na prática, ele não pode passar por cima de ninguém. Ele não pode machucar ninguém. Ele tem que ser cuidadoso. Ele tem que olhar para o para-brisa, ele também tem que olhar para os retrovisores. Ele tem que ter cuidado nos pontos cegos. E se ele não prestar atenção nessas coisas, ele vai derrubar um cone. E o perito lá vai ver se ele derrubou o cone. Aqui, na prova prática, lá no trânsito, ele pode derrubar alguém.
Se ele não prestou atenção aqui no treinamento, então ele não vai prestar atenção lá. Tem muita gente, queridos, que tem estudado bastante a palavra de Deus e que é melhor do que a maioria da gente aqui em relação à precisão na lei e na letra da palavra, porém, na prática, está passando por cima de muita gente e está ferindo muita gente. Eu não estou falando de acidentes, não. Porque acidentalmente, queridos, qualquer um aqui pode ferir alguém. Ninguém aqui é isento de ferir pessoas. Eu não estou falando aqui de perfeição. Está comigo? Eu estou falando aqui, queridos, é de você estar vendo uma pessoa na sua frente e você passar com o carro por cima dela. E tem muita gente vivendo o evangelho desse jeito. Passando mesmo por cima de pessoas. Machucando pessoas. Sabendo que está fazendo errado. Espalhando fofoca. Você está passando por cima de pessoas. Quando aquela questão que eu falei, sexual, uma pessoa fazendo sexo, você está causando um dano grave naquela pessoa. Está, de repente, até atrapalhando a eternidade dela. Comprando e não pagando. Vai lá no mercado, vou comprar e não vou pagar. Ou vendendo e não entregando. Você está levando uma marca muito feia. Difícil. E talvez alguém vai ter que costurar. Alguns casos vai conseguir recuperar com tratamento. Outros não, infelizmente. A nossa vida cristã é muito séria e nós não vivemos mais para nós mesmos. Diga, nós vivemos para aquele que nos chamou. Aleluia. Versículo 20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Diga para alguém perto de Jesus estava orando por você. Versículo 21 ele diz: a fim de que todos sejam um. Diga, todos sejam um. E Jesus está dizendo: Senhor, eu estou orando por eles. Eu estou me santificando por eles. Eu estou me privando por eles. Porque eu sei que o Senhor também vai santificá-los. E eu estou orando por eles para que eles sejam um corpo só. Aleluia. A proposta do Senhor, queridos, não são membros isolados. Em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que o que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que busca o seu próprio interesse está indo contra a vontade do Senhor. Em Gênesis do capítulo 11 tem a história daqueles que decidiram fazer a torre de Babel. E eles disseram: construiremos uma torre que vá até o céu e faremos célebres o nosso nome. O que é que ele estava dizendo? Vamos construir algo imponente, bonito, para que isso que está tão grande venha deixar o nosso nome celebrado. Célebre. Valorizado. Tem muita gente que diz que não mede nenhum esforço para fazer algo que vai valorizar o seu nome. Tem muita gente, queridos, capaz de passar uma semana inteira sem dormir, virando a noite em projetos, trabalhando pesado, se aquilo ali for fazer com que ele tenha mais dinheiro na sua própria conta bancária, com que o seu nome fique mais famoso, construir algo para si. E Deus olhou para aquele povo e disse: olha só, é isso que aquele povo é um. Diga, eles são um. Aí diz: mais. E eles ainda têm a mesma linguagem, estão todo mundo falando a mesma coisa. Isso mesmo, vamos trabalhar, vamos construir a torre, vamos fazer algo grande e o nosso nome será célebre. O povo da torre de Babel será conhecido pelo seu feito heróico. E Jesus olhou e disse: rapaz, é isso que o povo é um. Eles estão mesmo em unidade para cumprir aquele propósito. Eles têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá nenhuma restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus percebeu o princípio
está correto, o princípio de unidade. Existe poder nesse princípio, porém a motivação está errada. O princípio de servir está correto, o princípio de trabalhar duro está correto, mas se a motivação seja a autopromoção, essa motivação está errada. E Deus falou disso, vamos confundir as línguas. Eles não podem continuar com essa linguagem, não. Vamos quebrar o princípio, porque se nós quebrarmos o princípio, nós vamos quebrar o resultado. Eles vão se espalhar, eles não vão conseguir. Lembre-se disso, Deus, ele percebeu que o princípio estava correto, então iria acontecer. Quebraremos o princípio para que não aconteça com a motivação errada. Aleluia. Isso é muito sério, queridos. Você acha que o diabo não usa o mesmo argumento? Muitas vezes ele está vendo. Agora o diabo usa no contrário. O diabo ele usa assim. O povo é um. O povo tem a mesma linguagem. A motivação deles está correta. Eles querem fazer algo bom, eles querem servir, eles querem construir o reino. Eles não estão fazendo nada para eles mesmos. Eles estão fazendo para que o corpo de Cristo seja fortalecido, para que mais pessoas sejam santificadas na palavra, para que o evangelho cresça. Eles são um, têm a mesma linguagem, motivação correta. Isso é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer nessa cidade. Vão ganhar a cidade toda. Demônios, vamos quebrar a unidade. Está comigo, queridos? Então o diabo ele entra para tentar quebrar a unidade entre você e o seu irmão. Ele vai pegar alguma situaçãozinha ali. Mas ele não vai conseguir. No versículo 20 diz, Jesus diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Diga, ei, quando eu sou um, diga para alguém perto de você, diga, ei, meu irmão, quando eu e você estamos em unidade, como um corpo de Cristo, com o mesmo sentimento, com a mesma intenção de promover o corpo de Cristo, de servir ao corpo de Cristo, de se santificar, não só por nós mesmos, diga, não só pela nossa eternidade, não só pelos galardões que vamos receber do Senhor, mas para que todos venham crer no Senhor. Aleluia! Aleluia. Isso vai ser poderoso, queridos. O mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus. No versículo 22 diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam, diga um, como nós o somos. Olha o que o Senhor está falando. Jesus está falando com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão um. Ele está dizendo, eu tenho transmitido para eles a glória do Pai, para que eles sejam um, assim como nós o somos. Aleluia. A igreja precisa estar em unidade, queridos. Não só juntos, mas em unidade. Interessados em promover uns aos outros, em se santificar uns para os outros. Aleluia. O diabo faz uma proposta de pecado para você, e você diz, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, o meu irmão pode se escandalizar. Você está comigo, queridos? Isso é um entendimento mais profundo do que se eu fizer isso, eu posso ir para o inferno. Porque talvez você faça isso e o diabo ainda tente você. Mas se você fizer isso e depois você se arrepender, Deus vai te perdoar. Aí se você pensa, mas se eu me arrepender, isso não vai apagar o meu mau testemunho.
E a pessoa que viu, pode ser que ela nunca tenha essa marca apagada. E atrapalha a vida dela, a entrada dela no reino de Deus. Jesus falou de um povo que nem entrava pela porta. Ele diz, eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, existe um povo que nem entra e ainda impede outros de entrar. Fica na porta, com a sua vida, o seu testemunho, impedindo outros de entrar por ela. Eu quero manter essa porta bem aberta para que as pessoas entrem, queridos. Diga, eu não vou ficar no meio da porta. Eu não vou querer impedir ninguém de entrar. Isso é sério demais. A unidade é algo tremendo. Eu poderia falar muito para vocês aqui sobre a unidade. Em Salmo 133, o Senhor, ele fala que ele ordena a vida e a bênção na unidade. Deus, ele ordena a vida e a bênção, diga, na unidade. Sabe de uma coisa, queridos? Deus, ele não é a favor de divisão. Deus, ele é a favor de multiplicação. Ok? Deus trabalha com multiplicação e não com divisão. Ok? Dividir no sentido de diminuir. Você percebe que com Deus é sempre aumentar, crescer, multiplicar. Deus não divide. E se tem algo que Deus não divide, é a sua glória. A glória de Deus, ele não divide com ninguém. Diga, Deus, ele não divide a sua glória. Deus nunca terá menos glória. Porque ele não divide. Aleluia. Mas como se a palavra fala que hoje nós temos a glória do Pai em nós? Se Deus não divide a glória dele com ninguém, como nós podemos ter a glória dele em nós? Já parou para pensar sobre isso? A única forma de você ter a glória de Deus em você é você se tornar um com ele. Eu te pergunto, a divisão mais fácil de fazer é pela unidade. Sempre é muito bom dividir pela unidade. Divida todo o seu salário por um. E aí? Quanto é 2 dividido por 1? Não, quanto é 2 dividido por 1? Quanto é 1.000 dividido por 1? Quanto é 10.000 dividido por 1? Quanto é 1 milhão dividido por 1? Quanto é 1 trilhão dividido por 1? Quando você está em unidade, Deus não tem problema de dividir a glória, porque não vai diminuir. Ela é preservada. Na unidade sempre existe preservação. Na verdade não é uma divisão, é um compartilhamento. Aleluia. Não diminui. Na unidade não diminui força. Então existe uma força no casamento. Quando os dois estão divididos, essa força diminui. Quando os dois estão em unidade, a força se preserva. Ei, existe uma bênção no casamento. Quando o casal está em unidade, a bênção opera. Quando estão divididos, a bênção é dividida, ela não opera. Aleluia, diga, Deus é bom. Aleluia. Pode vir o Ministério de Música, o pastor Luciano já fez um sinal ali. Aleluia. Versículo 22 mais uma vez. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles. Diga, eu neles. Jesus está dizendo, ele em nós. Diga, ele em nós. Diga, Jesus em mim. Eu neles. E tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aleluia. Sabe uma coisa que o Espírito Santo falou comigo no versículo 23? Essa parte, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Diga, sejam aperfeiçoados na unidade. Diga, na unidade eu sou aperfeiçoado. O que é que isso quer dizer, queridos? Que a unidade não é um lugar de pessoas perfeitas. A unidade é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. A unidade, queridos, não é um lugar onde você só pode entrar em unidade com alguém que é perfeito. Não. A unidade é um lugar que, para entrar na unidade, você tem que querer ser aperfeiçoado. Diga para alguém perto de, ei, preste atenção. Vamos entender melhor isso.
Diga, para eu estar em unidade no corpo de Cristo, com você, você não precisa ser perfeito. Não, fale e diga aí, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser disposto a estar sendo aperfeiçoado. Jesus, ele não chama ninguém perfeito para o seu corpo. Pode manter a outra música mesmo, do jeito que estava. A outra, do jeito que estava. Aleluia. Jesus, ele não está chamando pessoas perfeitas. Jesus, ele não está chamando pessoas perfeitas. Mas ele está dizendo, ei, aquele que quiser melhorar de vida, aquele que quiser se tornar uma pessoa melhor, aquele que quiser ser aperfeiçoado, ser lixado, ser tratado, ser corrigido, ser mudado, ser moldado, venha. Aquele que quiser passar na prensa de Jeová, na lixa, aquele que quiser ser ajustado, aquele que não quiser continuar no erro, não sabe como, não tem como melhorar, mas o que quiser ser transformado, venha. Aleluia. O Senhor pergunta para você, você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Aleluia. Ou você quer ser só um número na igreja? Você quer ser tratado? Porque ele está dizendo, venha quem quiser ser tratado, venha quem quiser ser aperfeiçoado, venha quem vier pelo caminho da humildade. Aquele que acha que está de pé já caiu. Aquele que acha que é perfeito está no engano. Aquele que acha que não tem nada para mudar, para melhorar, está no engano. Aquele que olha para o argueiro no olho do outro, esqueceu que tem uma trave bem grande no seu. Aquele que endurece a cerviz e não é moldável, de repente será quebrantado de uma forma que não haverá cura. Mas aquele que se entrega, aleluia, eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Aleluia. Pode manter essa canção que está tocando aí. Gostaria que você levantasse as suas mãos. Oh, xarabanariambra rababás. Fala com o Senhor. Pode manter as luzes todas acesas. Todas acesas. Aleluia. Fala com o Senhor, queridos. Ele já falou com você nessa noite. Você pode não ter entendido tudo, mas alguma coisa você entendeu hoje. Você pode falar com Ele, Senhor, eu quero que o Senhor me trate. Eu não tenho força, eu não consigo na minha força, mas eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor me ajude. Diga para Ele, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Você tem errado, está no caminho do engano, do erro. A luz acendeu hoje. Não é para te condenar, é para te tirar. Mas você pode dizer, Senhor, eu quero sair desse caminho hoje. E se você quer sair desse caminho hoje, você diga, Senhor, me tira daqui. Eu não saio só, mas eu quero a tua ajuda. Aleluia. Se você tem vivido uma vida para você mesmo, se arrependa hoje. Há uma possibilidade, diga, Senhor, eu me arrependo. Não quero mais viver para mim. Eu quero viver para o teu propósito. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero servir aos meus irmãos.
Eu quero ser uma bênção no corpo. Senhor, perdoa as pessoas que eu já... Me perdoa pelas pessoas que eu já machuquei. Senhor, me perdoa pelas pessoas que eu já feri. Eu não sei se eu vou conseguir reparar o dano, mas eu não quero cometer mais esse dano, Senhor. Hoje eu tomo uma decisão na minha vida. Eu quero uma mudança. Não um convencimento do erro, mas uma mudança. Não saber que estou errado, mas uma mudança. E o que eu puder fazer para restituir, eu vou fazer. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele homem, ele decidiu se converter. E ele falou para Jesus, ele disse: Senhor, se alguém eu defraudei, eu vou restituir múltiplas vezes mais. Eu vou restituir. Talvez alguém aqui possa restituir pessoas. Talvez a menor coisa que você vai poder fazer é pedir perdão. Mas dói pedir perdão. É para começar a quebrar seu orgulho. A primeira coisa é essa, pedir perdão. É o mínimo. Me perdoe, meu irmão, eu errei. Eu quero um caminho de volta. Eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoe. Um cristão que está errando no seu lugar de trabalho pode pedir perdão ao seu chefe. Me perdoe, eu tenho dado mau testemunho de crente aqui. O que eu posso fazer? Eu posso correr uma milha extra. Eu quero trabalhar mais para restituir o tanto que eu já roubei o Senhor. Aí ele vai dizer: como você me roubou? Eu roubei, eu estava no meu celular na hora do trabalho. Eu estava olhando no WhatsApp na hora do trabalho. Eu estava olhando no Instagram na hora do trabalho. Me perdoe, eu roubei o Senhor, não tem como eu voltar ao tempo, mas eu vou trabalhar mais. Aleluia. É sério, é com você, queridos. Não espere algo vindo de mim. Libera algo de você para o Senhor. Levanta as suas mãos. Diga: Senhor, eu estou aqui. É o seu momento. Espírito Santo, move sobre eles. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua graça venha sobre eles, levantando, fundamentando, fortalecendo, para viverem uma viva esperança, em nome de Jesus. Aleluia.